Qual é o seu perfil dominante de desenvolvedor? Que diacho que é esse negócio de perfil dominante? Nesse vídeo eu vou explicar esse conceito que é simples, é básico, mas muito importante para ajudar a gente a crescer profissionalmente, ordenar a nossa vida de estudos, conhecer melhor também o nosso potencial enquanto desenvolvedor, tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos. Antes de entrar no assunto, quero dar um contexto sobre a programação aqui do canal. E daqui para frente a gente vai ter 5 ou 6 vídeos que vão abordar mais essas orientações mais básicas, envolvendo soft skills, questões mais comportamentais, que fazem mais referência à questão mais humana do desenvolvedor de software. E a ideia é depois disso a gente ter bastante coisa relacionada a hard skill mesmo, né? Código, ferramentas, conceitos técnicos e por aí vai. Então vamos começar a falar sobre esse perfil dominante. Já vi conceitos parecidos com aqueles que o pessoal de RH e gestão de pessoas usa, mas da maneira que eu vou apresentar aqui é muito mais uma intuição minha, um refinamento que eu fiz para uma necessidade bem específica. Como é que isso surgiu, né? Deixa eu passar aqui um background histórico. Em 2019, eu estava trabalhando numa empresa como treinador, era como se fosse um líder de treinamento, né? Precisava treinar uma equipe que ficava em Nova York. Em Nova York tem muitos imigrantes, né? Então a equipe era muito heterogênea, tinha gente da China, gente do Japão, gente de tudo quanto é canto dos Estados Unidos. E eu estava com uma certa dificuldade de treinar essas pessoas. E via que cada um tinha um jeito de entender os conceitos e fiquei meio ali patinando. E eu comecei a olhar para a questão mais individual de cada um, como cada um aprendia, como cada um trabalhava. E aí eu comecei a ter essa intuição, mas antes que eu colocasse em prática esse conceito, eu mudei de cargo e acabou que não deu tempo de colocar isso em prática, mas permaneceu na minha cabeça. Eu fiquei meio que inculcado com esse negócio de como que as pessoas aprendem, como que as pessoas trabalham, como que as pessoas colocam em prática conceitos de programação, enfim. Isso permaneceu na minha cabeça desde então e fui, conhecendo várias pessoas desde essa experiência de trabalho e fui vendo que parece que existe um padrão, um conjunto de características dos desenvolvedores que meio que se repetem. E quando a gente começa a perceber essas características individuais, isso pode ajudar muito na maneira com que a gente trabalha, na maneira com que a gente estuda. Eu não quero gastar muito tempo aqui formulando esse conceito de perfil dominante, que também pode ser chamado de perfil predominante, porque a hora que eu elencar os 3 perfis dominantes, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas para dar um conceito em poucas palavras, perfil dominante nada mais é que uma ferramenta rudimentar que ajuda a gente a identificar algumas preferências individuais, tendências, um grupo de características mais relevantes em cada pessoa. E esse grupo de características que a gente chama de perfil influencia diretamente na maneira que a gente aprende, no nosso aprendizado, no nosso processo de aprendizado e na maneira que a gente trabalha. Identificando o nosso perfil, a gente consegue também encontrar os meios mais adequados, mais apropriados para a gente adquirir conhecimento, aperfeiçoar nossa vida profissional e tirar mais vantagem do nosso potencial enquanto desenvolvedor. Se você não entendeu nada a partir dessa formulação de conceito, não tem problema. Agora eu vou dar a descrição de cada perfil, aí fica mais fácil de entender, e você pode ir tentando identificar aí qual seria seu perfil, em qual você se encaixa a partir dessas características. Vale a pena mencionar que os perfis são transitórios, dependendo da condição, do ambiente que a pessoa está, ela pode migrar, dependendo da etapa da carreira que ela está, ela pode também migrar de um perfil para o outro. Então são 3 perfis. Primeiro, teórico perspicaz, segundo, pragmático criador e o terceiro é o mercador. Vamos entender o que é cada um deles. Começar falando então do teórico perspicaz. Característica que chama mais atenção logo de cara do teórico perspicaz é a velocidade com que ele aprende muito rápido. Ele tem uma capacidade autodidata, ou seja, ele não precisa tanto de um professor ali explicando as coisas, ele lê, ele aprende e tem uma capacidade de abstração, de assimilar conceitos abstratos de maneira muito rápida. Não precisa colocar esses conceitos abstratos em prática.
ele já meio que intui como que aplica isso e não só decore então, né, o conceito que ele aprendeu, o conhecimento que ele adquiriu, ele sabe aplicar, ele entende como aquilo pode se inserir numa situação real. Esse perfil recebe esse nome de teórico perspicaz porque a inteligência dessa pessoa é muito penetrante, como eu falei, ela vai muito no fundo das coisas, enxerga coisas que geralmente outras pessoas não conseguem enxergar. Essa habilidade pode ser natural da pessoa, ela meio que já tem uma capacidade que vem do temperamento dela, da capacidade de concentração natural dela, ou pode vir de uma experiência adquirida. E a questão do teórico é porque essa pessoa, como ela tem uma inclinação mais forte para os estudos, ela tem uma visão um pouco mais acadêmica das coisas, mais teórica. Inclusive, no grau mais elevado, essa pessoa fica muito dogmática, né? Ela é muito das fórmulas, dos conceitos puros. A pessoa fica pouco pragmática. Uma pessoa que gosta, então, de adquirir conhecimentos, quer esse conhecimento tenha uma aplicação prática, imediata ou não. Queria dar um exemplo aqui de uma pessoa com quem eu trabalhei, esse claramente era um teórico perspicaz. A gente trabalhava com uma empresa que integrava sistema de saúde e tinha uns tipos de dados lá muito complexos de processar. Esse cara, nada mais, nada menos que criou uma linguagem de programação com um compilador, tudo, e cara super inteligente. Mas eu lembro que em um determinado momento ele já era super reconhecido dentro da empresa, um dos programadores mais bem pagos. Ele disse que não era feliz programando e queria trabalhar com matemática aplicada. Diz que queria estudar em Oxford ou Cambridge, Universidade de Los Angeles. Ele falou que ia prestar vestibular para essas universidades. Eu falei, nossa, ele tá louco. Simplesmente passou nessas 3 universidades como se fosse nada. E realmente ele deixou a carreira de programador e começou a estudar matemática aplicada. Então, um teórico perspicaz, não tem muito o que falar para o teórico perspicaz. O único ponto de atenção desse perfil seria quando a pessoa não está no mundo acadêmico, está dentro de uma indústria, ela entender que a empresa não é um laboratório de ensaio para os estudos dela. Ou seja, uma pessoa que é teórico perspicaz, ela tende muitas vezes a fazer um over-engineering, né? Tentar matar uma mosca com um bazuca, em detrimento de prazo, em detrimento da experiência do usuário. Ou seja, ela acaba tendo uma tendência de se isolar no conhecimento dela e esquecer que software é muito mais do que testar conceitos elevados de engenharia. Segundo perfil é o desenvolvedor pragmático criador. Dentro desse perfil se encontra aquelas pessoas que já não têm tanta facilidade em absorver conteúdos abstratos, conteúdos de programação. Essa pessoa precisa exercitar bastante, ela precisa trazer para o mundo real, usar o conhecimento que ela está aprendendo em situações reais, criando soluções. Por isso que a pessoa é chamada de criador, né? De pragmático criador. Então é uma pessoa que se alegra muito em criar soluções, em satisfazer a necessidade de um cliente e fica muito animada quando ela aprende algo que tem uma utilidade prática, imediata. Caso contrário, ela prefira nem estudar. Outra característica muito interessante, que é um ponto forte desse perfil, é que ela tem um senso de experiência do usuário muito apurado. O teórico perspicaz já não tem isso. Ela gosta de criar algo que tenha um feedback positivo do usuário, que impressione o usuário. Isso realiza ela demais, motiva ela a continuar estudando, motiva ela a querer crescer na carreira. Comparando esse perfil pragmático criador com o teórico perspicaz, no que diz respeito aos estudos, de tempos em tempos, o pragmático criador ele precisa de um professor para conduzir, para explicar, para ser como que uma referência nos estudos. Já o teórico perspicaz é muito autodidata. Na minha humilde opinião, o pragmático criador é aquele que é mais comum de se encontrar. A justificativa que eu tenho encontrado é que o brasileiro, de maneira geral, ele não é bom em matemática, né? É só olhar a estatística. Então, não sendo bom em matemática, ele tem uma dificuldade com conceitos abstratos, em abstrair as coisas. Isso está diretamente relacionado com programação. Uma dica que eu dou para o desenvolvedor pragmático criador é não fazer cursos naquele modo progressão continuada, né? Sai ticando as aulas ali, mas não exercita, não reflete, não testa se você de fato está aprendendo, né? E muitas vezes você pode usar essa aptidão natural de criar soluções para empregar aquilo que você está aprendendo
e realmente consolidar o conhecimento. Muitas vezes o desenvolvedor pragmático criador, ele sai fazendo o curso, só porque ele completou ali, ticou todas as aulas, ele acha que aprendeu de fato o conteúdo que foi exposto no curso, mas isso é uma armadilha. Quem aprende meio que assim no automático é o teórico perspicaz. Então, reforçando, o pragmático criador, diferentemente do teórico perspicaz, ele precisa de um esforço contínuo, repetitivo, para assimilar aquilo que ele está estudando. Caso contrário, o conhecimento do pragmático criador fica não funcional, fica aquele conhecimento só para preencher currículo. Terceiro e último perfil, o mercador. Esse cara também é pragmático, só que o pragmatismo dele é um pouco desordenado. É aquele cara que quer entregar o software a todo custo, mira muito a questão de dinheiro, garantir seu próprio emprego. Como eu já disse em outro vídeo, não é errado ter metas financeiras ousadas como desenvolvedor de software. Mas quando isso é em detrimento da qualidade do software, quando a pessoa começa a fazer deploy de bomba relógio, né, uma hora vai explodir ali o software na mão do cliente, aí não é legal. Esse cara também tende a estudar mais para passar em processo seletivo, acumula conhecimento mais para ter um currículo apresentável. Pode ser que o mercador é um cara muito mal, mas vez ou outra a gente pode ser tentado a se conformar a esse perfil também, dependendo da situação. Muitas vezes numa situação, por exemplo, de demissão em massa, cara, para apresentar resultados pode se tornar um mercador, mesmo sendo, por exemplo, um teórico perspicaz. Já vi situações assim. A gente até brinca que se o mercador se torna gerente, com certeza vai ser implementado com muito sucesso o Extreme Go Horse. Tem outra saída, vai dar ruim. Como diz o meu amigo Marcos Riso, o chicote do Beto Carreiro vai estralar, não vai ter jeito. Esses são os 3 perfis dominantes ou predominantes de desenvolvedor, como queiram falar. Como eu disse, é um refinamento, uma intuição que eu tive a partir de algumas realidades que eu vivi, mas acho que é muito importante a gente identificar, se autoavaliar para ver qual é o nosso perfil, mas às vezes a gente pode até combinar mais de um perfil, dependendo da nossa experiência de trabalho, porque isso determina a melhor maneira também da gente se apresentar profissionalmente, da gente destacar, oferecer aquilo que o nosso perfil tem de vantagem para a empresa que a gente está trabalhando. Muitas vezes as pessoas até acabam se frustrando quando estão estudando ou trabalhando, mas elas não percebem que talvez para o perfil dela, a empresa que ela está não é ideal. Então ela deve buscar, por exemplo, um perfil pragmático criador, talvez se identifique mais com uma startup, né? Isso é uma regra geral, né? Não é algo determinante. Ou talvez um teórico perspicaz gosta muito mais de inovação, R&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então é muito bom a gente considerar, levar isso em conta, porque muitas vezes a gente acaba se frustrando e não sabe o motivo. Raramente eu imploro aqui para curtir, comentar, compartilhar, mas esse vídeo em especial eu peço que vocês façam isso para que o YouTube entregue mais esse vídeo para outras pessoas que talvez estejam também precisando dessa orientação básica. É simples, vocês viram, mas isso ajuda muito a gente ter um norte nos estudos, na nossa carreira, no nosso foco profissional. Agradeço muito o apoio que a galera tem dado aí para o canal está crescendo. Agradeço demais, galera. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Pessoal, um detalhe que eu esqueci, coloquem no comentário o perfil que vocês mais se identificaram para eu saber mais ou menos como é o público do canal. Valeu, obrigado.